Cara, será que a Marcha para Jesus tem a ver com a maior operação da Polícia Militar no Rio de Janeiro, que culminou com mais de 120 mortos? O que será que uma coisa tem a ver com a outra? Você acha que a Marcha para Jesus ela ainda tem algum quê espiritual e ela ainda consegue produzir resultados espirituais? Porque a maior operação, a operação mais letal da Polícia Militar no Rio de Janeiro, aconteceu 5 meses depois de horas de Marcha para Jesus, ali no Sambódromo. O Sambódromo, para você que não é do Rio de Janeiro, se localiza mais ou menos, eu acredito, uns 15, 20 km da região onde aconteceu. Eu acho, cara, muito bizarro você estar cantando e louvando durante 4, 5 horas, sendo que, cara, a 10, 15, 20 quilômetros dali existem irmãos em Cristo que estão sofrendo com essa situação de segurança pública, e ontem o Brasil inteiro pôde acompanhar a intensidade, o quanto é agudo esse problema. Não vai me surpreender se daqui a algum tempo a agenda de várias denominações localizadas nessa região, se a agenda for controlada por terceiros, cara, e o pastor local tiver que, de repente, acabar com os cultos durante a semana, os cultos realizados à noite, ter que fazer os cultos em determinados horários. Cara, eu não vou me surpreender com isso, porque a situação é alarmante, ela é gravíssima. E de quem é a culpa? Será que é do Jesus da marcha? Ou será que realmente a marcha é para Jesus? É para Jesus. Será, cara? Cara, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Deco. Aperta aí minha mão e coloca aí nos comentários, cara. Qual é a tua impressão, cara? Você acha que o movimento evangélico, neopentecostal, não tem nada a ver com isso que está acontecendo? Porque, cara, é tanto ato profético, mano. É tanto canta-canta, louva-louva e atos proféticos e faz isso, faz aquilo. Cara, e cadê o efeito? Onde estão os frutos? A própria palavra diz, cara, que quando alguém profetiza e aquela profecia não se cumpre, aquela profecia não partiu do Senhor. Mas alguém vai ponderar que, cara, também é o nosso papel profetizar e liberar e declarar a palavra com fé. Mas, cara, há de se ter um discernimento espiritual. Será que não está na hora da gente dar um basta, cara, em tanta festividade, cara? Será que não está na hora da gente realmente converter o nosso riso em pranto e a gente chorar, cara, chorar pelos nossos pecados, pelo pecado da terra e pedir misericórdia? Será, cara? Porque, cara, não é possível, é inacreditável. Ano após ano, marcha para Jesus após marcha para Jesus, como a situação de segurança pública tem piorado no Rio de Janeiro. E não só a situação de segurança pública, mas ontem eu acho que ficou bem claro e estampado o quanto frágil é essa teologia neopentecostal, cara, uma teologia porosa. Uma teologia, muitas vezes, que beira a infantilidade, porque o evento que originalmente, ele tinha até uma boa intenção. Originalmente, se você não conhece, a Marcha para Jesus, ela começou na Inglaterra. E era interessante porque por onde se marchava nas ruas de uma determinada cidade, o quadro social, ele era alterado para melhor. Então, havia sim um quê de um ato profético, de interferir nas regiões celestiais, em favor daquela terra, em favor daquele lugar. E aí, com o passar dos anos, o evento se propagou e cada um deu a cara que queria, ou enfim, o entendimento. Para você ter ideia, a Marcha para Jesus no Rio de Janeiro acontece no Sambódromo, no Sambódromo. E acontece, como eu falei, a 10, 15, 20 quilômetros dessa região e de tantas outras, aonde existem igrejas que têm a sua agenda já interferida por ações externas. Então, olha a contradição. Existem irmãos em Cristo que não podem participar da Marcha para Jesus até o final do evento, porque o evento termina muito tarde. E aí já viu, né? É complicada a volta para casa. Então é uma incoerência que, cara, você tem que parar, pensar e falar, mano, a pregação que não é universal, ela não é a pregação genuína do Evangelho. Um Evangelho que você pode pregar em uma capital brasileira, mas que você não consegue pregar para a igreja perseguida, para os cristãos da Janela 1040, não é uma pregação genuína. Então é muito sobre isso. Então muito se canta e muito se profetiza que a roda vai girar, que Deus vai mudar a sorte, que Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Mas essa pregação ela não tem surtido efeito, ela não tem mostrado frutos na vida de vários cristãos, especialmente desses que se localizam em regiões de alto risco. Então até quando você vai mentir para você mesmo? Eu já fui um desses. Eu já acreditei piamente que a Marcha para Jesus ela poderia provocar um efeito na cidade onde ela acontecia. Só que, mano,
Hoje eu penso e sou favorável à adultização da teologia, porque eu comecei a pensar, cara, isso é uma coisa infantil. Sabe aquela coisa? Tinha um louvor muito famoso que falava, eu fui do terreno do inimigo e eu roubei tudo que eu tomei tudo que ele me roubou. Uma coisa assim, é bem antigo. Mas, cara, tem umas coisas que não fazem sentido nenhum, e o tempo vai passando, e o tempo se mostra, então, o Senhor da razão, porque ele vai mostrando que aquela pregação, que aquele ensino, que aquela música, que aquele louvor, que aquele ato profético, cara, caiu no chão, cara. Mano, orações que não passam nem do teto da igreja, palavras proféticas que não passam nem do teto da igreja, e você continua se enganando, porque você tem medo. Porque você é ensinado a não se levantar contra autoridades espirituais, e eu nem quero isso, cara. Eu tô aqui trocando uma ideia, porque talvez você vá me perguntar, tá, mas aí o que você fez? Você ia lá e cantava, porque, cara, a verdade é essa, a gente queria ver os nossos cantores prediletos, pô. E não veio me dizer que hoje em dia não é assim. Eram momentos, 2 ou 3 momentos ali de orações protocolares, cara. Protocolares. E depois 3, 4, 5 horas de música. Era isso que a gente queria. E não venha me dizer que hoje não é assim. Mas, cara, quando as escamas dos olhos caíram, eu falei, cara, eu não vou mais. Eu não vou mais. E sim, eu não fico entre os irmãos propagando essa ideia e condenando quem vai. Se você quer ir, você vai, cara. Mas, cara, pensa nisso e coloca aí nos comentários, cara. Por que essas coisas têm acontecido? Por que o Brasil, ele geme, cara, nessa área de segurança pública em vários estados? Hoje é uma situação nacional, não é única e exclusiva do Rio de Janeiro. Cadê o efeito da Marcha para Jesus? Cadê o efeito dos atos proféticos? Cadê, cara? Cadê, cara? O derramar de óleo, cara, na cabeça, no chão, na bandeira. Cadê? Cara, eu já vivi tanta coisa. Eu sou da época da unção dos 4 seres viventes, mano. Eu sou da época do movimento de adoração extravagante. Eu sou da época do movimento de que os levitas achavam que os levitas, entre aspas, achavam que era errado você ministrar o louvor de frente para a igreja. Então, o ideal seria ninguém nem na plataforma ali, nem no altar, de costas para a membresia. Então, cara, o tempo vai passando, cara, você vai vendo tanta coisa que não dá em nada. Então, esse é o X da questão. O Evangelho de Cristo, ele é um evangelho que ele dá em alguma coisa, ele dá em salvação, ele dá em transformação, ele dá em vida eterna. É sobre isso, mano. É sobre isso. Então, você precisa manter uma mente articulada e você precisa também discernir que existem pessoas que, por exemplo, não vão poder comer esse alimento. Não vão chegar ao final desse vídeo. Porque elas não têm uma capacidade cognitiva e porque elas estão numa determinada estação de tempo que, cara, é sobre isso. Então, ela foi esse ano na Marcha para Jesus, ela irá ano que vem na Marcha para Jesus, ela vai continuar participando dos atos proféticos sem questionar. Sem questionar. E isso é inacreditável. Enquanto isso, existem irmãos sofrendo nessas zonas de conflito, nessas áreas de conflito. Existem irmãos gemendo. Se você acompanhou o noticiário, cara, vira e mexe aparecia uma igreja evangélica. Foi inacreditável, mano. São nossos irmãos em Cristo, independente da vertente teológica. Então você começa a observar que o próprio movimento da Marcha para Jesus, ele é sectário, ele é faccionado, porque, por exemplo, quem é da Convenção X não participa, porque o evento é organizado por igrejas da Convenção Y. Quem é aliançado com o pastor A não vai, porque o evento é organizado pelo pastor B. Então, nem o movimento que é para Jesus, teoricamente, ele consegue celebrar a unidade da igreja, que dirá estender a mão para essas denominações que estão gemendo, para essas denominações que não sabem quando será o próximo culto, esses pastores, cara. Então, é muito sobre isso. É sobre aquele irmão que está sendo privado da sua liberdade de ir e vir. Então, a gente não está falando nem de mudança de sorte, a gente não está falando nem de uma exaltação. A gente está falando, cara, sobre isso, sobre o básico. E aí entra muito também na questão de que o evangélico ele não sabe lidar com a derrota, com a desvantagem. Ele não sabe lidar, ele procura sempre... Não, eu estou passando por isso para chegar naquilo. Deus está permitindo isso porque Deus vai fazer aquilo. Meu irmão, o morador crente dessa região de conflito, que ele tem uma barricada na porta da casa dele,
Aí eu quero que você então me explique aí, por que Deus está permitindo isso? Qual é o aprendizado que ele tem que ter nessa situação? Coloca aí nos comentários, eu vou te dar aqui um tempinho para você escrever. Coloca aí nos comentários, me explique então, se eu estou totalmente equivocado, se eu estou sendo aqui um fariseu, um rebelde, né? Se eu estou questionando aqui a autoridade espiritual, então você possa me instruir, você possa me fazer entender. Né? Porque é sobre isso, cara. Nós estamos no mundo que jaz no maligno. Percebeu? Lembra dessa passagem? Tem essa passagem na Bíblia. Nós estamos no mundo que jaz no maligno. O Senhor Jesus, ele disse, no mundo teremos aflições. Então, essa dualidade, se eu passo por isso, é para chegar naquilo. Se Deus permite isso, é porque Deus vai fazer aquilo. Cara, é uma teologia porosa, é uma teologia infantil, é uma teologia mirrada. Que você precisa pensar, cara, é isso que eu quero realmente para a minha vida? Porque o tempo vai passando, o ato profético não acontece, a profecia não acontece. Aquilo que foi profetizado na outra campanha não acontece. E de campanha em campanha, de marcha em marcha, a coisa só vai piorando. Então muitas pessoas fazem, cara, Deus esqueceu de mim. E quando a pessoa ela chega nessa constatação, cara, Deus se esqueceu de mim, ela se afasta da igreja, ela se afasta de Cristo, ela se afasta da Bíblia. Quando Cristo, cara, não tem nada a ver com isso. Ele nunca prometeu facilidades pelo fato de nós sermos cristãos e seguidores dele, professarmos a nossa fé dele, nos aliançarmos com ele. Ele nunca prometeu essa facilidade. Então palavras proféticas estão caindo no chão dia após dia. Não estão se cumprindo, a vida de pessoas não está melhorando. Pelo contrário, a condição social do brasileiro não está melhorando. Pelo contrário, o país não está melhorando, pelo contrário, mas continua ainda essa vertente, especialmente entre os neopentecostais, mas tem muita igreja que não é neopentecostal que tem abraçado essa teologia de orar, de profetizar. Não vamos continuar falando, cara, nós devemos nos arrepender, será que não? Nós devemos chorar um pouquinho, será que não? Nós devemos jejuar um pouquinho, será que não? Nos humilhar um pouquinho, será que não? A vibe é essa, então será que é isso que Deus está requerendo para nós nesse tempo, cara? Festividades, eu não participo mais, tá? Eu não participo mais. Eu vou respeitar você que discorda de mim, mas eu queria saber, cara. Eu queria saber de você. O que você pensa? Eu não participo mais. Espero que você caia na realidade. Porque aqui é a teologia da rua, cara. Que a teologia como ela é, pessoas estão sofrendo. E elas estão se agarrando nesse tipo de teologia para ter um pouco mais de esperança. Mas a Bíblia diz, cara, os dias são maus e eles podem ficar piores. É isso que nós temos contemplado. Não obstante das profecias, das palavras proféticas, dos atos proféticos, nós temos observado uma piora em todos os níveis, em todas as áreas da sociedade. Do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Salvador, de todas as capitais do país. Então eu espero que esse vídeo faça sentido para você, que seja um vídeo de reflexão e que você possa compartilhar a tua opinião. Para mim será uma honra. Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo vídeo.